Vamos lá, começando aqui essa correção da nossa prova soldado, bombeiro militar de manutenção, veículos e equipamentos. Ó, aqui no item 41 é uma questão sobre Linux, e no item 1 ele fala que ls é utilizado para exibir o conteúdo do arquivo. Esse item é certo, né? É certo, lembrando daquele material que eu passo para vocês em sala de aula, onde ele fala aqui sobre o comando ls, deixa eu até dar uma localizada nele aqui. Então vamos lá, aqui ó, ls. Está o conteúdo de um diretório, né? Tá? Então, só corrigindo aqui o que eu coloquei no material. Então, de um diretório, que seria a pasta. Então, semelhante ao dir no Windows, ok? Então, é isso aí. Beleza, esse item 1 é certo. No item 2, pwd exibe o nome do diretório corrente. Diretório é pasta, então pwd é para exibir realmente o conteúdo dessa pasta, né? Aqui ó, pwd. Então, vai mostrar o conteúdo dessa pasta atual, né? Ok? Então, é isso aí. Nesse item 3, tá aqui ó, que dl mostra o espaço em disco livre. Só que assim, galera, para mostrar um espaço em disco livre, o comando é df. Vamos tentar localizar aqui, deixa eu tentar localizar aqui, df. Aqui ó, df. Então exibe o resumo do espaço livre em disco, ok? Então beleza, uma questão bem complicada aqui de lembrar esses comandos de Linux, né? Mas, pelo que nós já vimos aí no domingo passado, tivemos itens também de comando de Linux. Então, como esses itens 1 e 2 são corretos, a resposta aqui fica a letra C. E na 42, novamente é uma questão do Thunderbird, né? Novamente que eu falo porque no domingo passado também tivemos a questão do Mozilla, concorrente do Outlook, né? Que é um programa de e-mail. E aí o seguinte, cara, aqui ele já errou no enunciado, né? Colocar navegador Mozilla Thunderbird, porque na verdade é um programa de correio eletrônico, tá? Então o enunciado já está errado, né? Mas legal, vamos colocar assim, vamos responder como se estivesse realmente ignorando esse navegador, até porque se fosse navegador seria Mozilla Firefox, né? Mas beleza, vamos lá. De acordo com o Thunderbird nós vamos resolver, né? Tá? E já que ele quer falar sobre mensagem. Nessa primeira lacuna, ele colocou que Ctrl A é usado para abrir uma nova janela. E assim, em programas de e-mail, se você quer abrir uma nova janela, é Ctrl mais N, né? N de navio, N de novo. Vamos aqui, ó. Eu vou abrir aqui esse Mozilla Thunderbird. Então, programa de e-mail, né? Selecionar aqui a mensagem, vou lá, Ctrl N. Vai demorar um tempinho aqui, mas Ctrl N, ó. Aí, ó. Em branco, né? Então, uma mensagem que você vai editar para enviar. Beleza, e na segunda aqui, ó. Vamos ver o que faz esse Ctrl A da primeira, né? Ctrl A é selecionar tudo, ó. Vou lá, Ctrl A, ó, selecionou todas as mensagens de e-mail. Então, voltando aqui, ó. Na segunda lacuna, Ctrl mais E encaminha uma mensagem. E aí, Ctrl E encaminhar? Vamos lá ver. Só que não vai ser encaminhar, não. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa mensagem mesmo, a primeira, de Wellington, né? Tá? Ctrl E. Olha, ele somente abriu a mensagem de e-mail para que eu possa fazer edição. Ó. Então é a mesma mensagem de e-mail, só que ele até mostrou aqui em cima, ó, edição, aí dessa mensagem, daqui o assunto. Beleza? Então é isso aí, então é apenas edição. E não encaminhar. E no Ctrl P ele colocou que é para imprimir. Isso é certo que em qualquer programa é imprimir, né? Ctrl P. E nessa última lacuna, Ctrl U para exibir código-fonte. Isso aí vai ser certo, galera, porque é o seguinte, ó, aqui tem uma mensagem de e-mail, Ctrl U. Aí ele abriu essa janela, tá aqui, ó, código-fonte da mensagem. Da mesma forma seria um site, né? Então se você tem um site aberto, ó, e você utiliza o atalho Ctrl U, e isso em qualquer navegador, ele vai abrir esse código-fonte desse site, né? Então o código-fonte seria exibir o mesmo site, só que uma linguagem de marcação, como ele mostrou nessa aqui do Thunderbird, tá? Então tá aqui, ó, abriu a janela, código-fonte, né? Então, beleza. Voltando aqui, então os dois primeiros itens errados e os dois próximos aqui certos. Então, sendo assim, a resposta fica D de dado, tá? Mas lembrando que o enunciado, ele deu uma vacilada aqui, né? Então não é navegador Thunderbird. Se fosse navegador seria Firefox. Mas como ele está falando de mensagem de e-mail aqui e tudo, ó, com certeza ele quer falar do Thunderbird mesmo. Mas já é um programa de correio eletrônico. Agora, item 43. Na ferramenta Calc,
está incorreto o que se afirma sobre as funções em... Vamos lá. Galera, essas funções aqui até apareceram também nessa prova de domingo, né? Essas duas primeiras, na verdade, tá? E sabendo essas duas primeiras, ele vai chegar na resposta que ele quer. Porque ele quer um incorreto, né? Ele falou calc, mas é a mesma coisa no Excel. Truncar. Ele falou que trunca um número ao remover as casas decimais. A letra A é certa, ó, vamos até ver aqui um exemplo dela. Que eu estou utilizando o calc. Deixa eu aproveitar esse arquivo aqui, ó. Esse aqui, ó, dentro da célula 1 eu tenho esse valor, 42,77, 77,98, né? Eu vou colocar assim, igual a truncar. Então truncar, eu estou querendo cortar, ó, vou colocar aqui truncar 1, então eu quero cortar os valores que estão na célula, né, da casa 1, dentro da célula 1, eu vou colocar ponto e vírgula 3. Quando eu coloco ponto e vírgula 3, eu quero 3 casas decimais, então ele vai cortar o 8, e vai ficar 42,779. E nem arredondou não. Porque se tivesse arredondado, ó, ia ficar 780, né? Então ele só corta sem obedecer arredondamento. Se eu colocar 0, ele quer 0 casas decimais. Então ele vai cortar tudo, ó, e vai deixar só o 42. Então isso é o que faz o truncar. E essa letra A, então, correta, né? E na letra B, ó, a rede arredonda um número para baixo, até o inteiro mais próximo. Tá? Galera, é errado porque a rede não é para arredondar para baixo. Ou ele vai manter aquele mesmo valor, ou ele vai aumentar, né? Por exemplo, no lugar de truncar aqui, agora eu vou usar a função arred, que é de arredondar. Então eu quero arredondar o valor que está na célula 1, eu vou colocar aqui ponto e vírgula 3, eu quero 3 casas. Ó, então ele arredondou ali para 780, né? Agora se eu colocar assim, eu quero uma casa, tá? Uma casa, 42,8. Então ou ele vai manter o valor, ou ele vai aumentar, né? Porque se você tirar algum número entre 5 e 9, ele faz aumentar. Então se eu pedir 0 casas, vai ter que aumentar, né? Vai ter que ficar 43, ó. Tudo bem? Então ele vai arredondar para baixo. Porque arredondar para baixo tem uma função, né? Chamada arredondar ponto para ponto baixo. Pronto. Arredondar para baixo, 42, né? Ali, o A1, né? Ponto e vírgula 0. Então nesse caso, ó, ele vai manter. Tudo bem? Então, beleza. Então esse é arredondar para baixo, então ele nunca vai obedecer o arredondamento normal. Tá? Beleza. E então a letra B é errada. E agora vamos aqui, ó, já chegamos na resposta, a letra B, né? Mas só um comentário nessas próximas, ó. Essa marred aqui, né? Essa marred, ele colocou retorna um número arredondado ao máximo próximo de outro número. De certa forma, sim, né? Mas deixa eu explicar para vocês o que seria esse marred, né? Apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Marred A1 ponto e vírgula. Então eu quero arredondar o valor de A1, né? Só que esse M aqui vem de máximo. Então ele vai tentar pegar um valor que está dentro do múltiplo que você colocar. Por exemplo, que era um múltiplo de 3. 42. Se você pegar esse 42 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 14, mais ou menos? Vai dar 14, eu acho, né? Só que se eu colocar aqui ponto e vírgula... Não, aí vai dar certinho, né? Então, vai ficar ali, ó, 42. Tá? É porque se eu colocar aqui, por exemplo, 4, ele já colocou 44. Porque o múltiplo de 4, tá? Como daria 40, vamos colocar assim, né? Como daria 40, pegando os múltiplos de 4, 42 e 77 está mais próximo do 40 ou mais próximo do 44? Mais próximo do 44, né? Por isso que ele arredondou para 44. Agora eu quero o múltiplo de 5. Ele vai ficar mais próximo de 40 ou mais próximo de 45? Mais próximo de 45. Tá? Então a ideia aqui é sempre pegando valores que são múltiplos. Ó. Tá? Então, legal. Tá? Então, eu sempre múltiplo, vou colocar aqui 2, tem o 2 certinho, né? 42, e assim vai indo. Legal. Então, na letra C ele não falou nada de múltiplo aqui, né? Tá? Múltiplo. Mas ele colocou, retorna um número arredondado ao mais próximo de outro número. Só que esse outro número seria o múltiplo que você coloca lá no final, né? Agora essa letra D aqui, ó, soma cis, né? Soma cis, deixa eu tentar pegar aqui um exemplo, onde vamos colocar assim, eu tenho aqui alguns gastos e
o valor que eu gastei com cada coisa. Aí vamos colocar assim, eu gastei aqui com almoço, com gasolina e com materiais. Beleza. Só corrigir esse almoço aqui. Só que desses gastos, vamos colocar que estão bem alternados aqui. Deixa eu colocar aqui mais alguns. Gastei almoço aqui de novo. Aqui, beleza. Vou colocar que eu gastei materiais aqui e gasolina aqui. Pronto. Aí é o seguinte, que eu vou colocar alguns valores gastos. Beleza. Só que é o seguinte, vamos colocar aqui no final, eu quero somar só o total gasto, tá? O total gasto com gasolina. Beleza. Se eu quero colocar só o total gasto com gasolina dentro dessa célula, eu posso usar a função soma-se. Por exemplo, vou colocar aqui, soma-se. Aí eu vou pedir para eles procurar entre A2 até A8, tá? Então, entre A2 até A8, por almoço. Por almoço. Beleza. E os valores da somar, vou falar que estão entre o B2 e B8. Então, ele vai procurar almoço, né? Tá? Entre A2 até A8, se tiver, os valores da somar estão entre B2 e B8. Beleza, então ele somou. Então, com gasolina foi gasto aqui 45. Só que vamos colocar que eu quero somar o valor total gasto com gasolina, tá? Então, gasto aqui com gasolina e almoço, né? Vou colocar aqui materiais. Então, agora eu vou ter que usar, como eu quero dois gastos, vou colocar plural aqui, soma-cis, né? Soma-cis. E aí, novamente, eu vou repetir, porque tem esses três campos, né? Então, novamente, eu vou repetir o... Porque, assim, esses três campos é só para almoço. Agora, para... Aí eu coloquei gasolina e procurei almoço, né? Então, na verdade, aqui é gasolina. Gasolina, né? Só que agora eu quero pegar o total gasto com materiais também. Então, de novo, A2 até A8, ponto e vírgula. Agora eu vou escrever materiais. Pode ser caixa alta, caixa baixa, não tem problema. E B2, dois pontos, B8. Então, eu vou colocar aqui esse soma-cis, né? Porque agora eu quero mais de um produto. Alguma coisa deu erro aqui. B2 e TV8. Deu alguma referência de erro. B2 e TV8, gasolina, materiais. Não, alguma coisa deu errado aqui, mas é isso mesmo. Tá, então vai ser isso mesmo. Já vou tentar fazer no Excel aqui. Será que o problema foi o caixa alta aqui dentro? Não, mas eu acho que não foi isso, não. Então, gasolina, então... Deixa eu tentar copiar essa mesma planilha aqui. Tá, mas assim, pelo que nós vimos aqui, deu para entender aqui que é só para somar. Soma-se só vai somar, né? Só vai somar se tiver o que você pedir, né? Então, vou tentar ver aqui no... Tá. Peguei essa mesma função aqui, e vou tentar levar aqui pro Excel. Só para o Excel dizer que deve ter para obter ajuda e tal. Até B8, e aqui até B8. Não, mas até B8 mesmo. Só até 8, B8, os critérios. Não precisava falar? Não, mas é isso mesmo. Algum vacilo que eu estou dando aqui, Mas legal, mas a gente já entendeu aqui, que sem o S é para pegar só um gasto, né? E quando você coloca com S é quando você quer mais de um gasto aqui envolvido. Beleza? Então, legal. E vamos lá. Então, assim, então a 43 ficou bem de bola, né? Porque ela não vai arredondar para baixo. Ou ela vai manter, ou ela vai arredondar para cima, né? Agora, nesse 44. No navegador Internet Explorer, é possível configurar o recurso de preenchimento automático que tem a função de prover o armazenamento de entradas anteriores em páginas da web, com a finalidade de sugerir
correspondências em acessos futuros. Na janela opções de internet, o recurso... galera, vamos lá. Então, preenchimento automático. Começou a colocar um nome, ele te dá a opção de completar, né, e assim vai. Então, ele quer saber o caminho. Então, ele já falou para você que é no opções de internet. E isso é no menu ferramentas, né? Então, ferramentas, opções de internet. Ó, como ele quer saber aqui, a tendência está em conteúdo, né? Porque a ideia é que seria conteúdo. Vamos aqui, ó, Internet Explorer, ferramentas, aqui embaixo, opções de internet. E aí na caixa que abriu aqui, ó, na caixa tem uma aba aqui chamada conteúdo, né? Ó, e nessa aba conteúdo tá aqui, ó, preenchimento automático. Beleza? Então é isso aí, voltando. Então a resposta é B de bola. E nessa última aqui, 45, ó, na ferramenta Word 2013, os recursos de marca d'água e inserir nota de rodapé estão disponíveis respectivamente nas guias. Legal, então vamos lá. Então ele quer o marca d'água e nota de rodapé. E aí? Vamos lá. Ó. Então a letra A, formatar. No menu formatar nem tem, né? No Word. Os outros aqui até que tem. Olha, mas assim, pegando a questão da lógica, marca d'água, a tendência aqui é entre formatar, design e inserir referências, está em design, né? Porque tem a ver com layout. Está em design. E sobre nota de rodapé, naquele mesmo menu que você encontra sumário, né? Bibliografia, então vai ser em referências. Então a resposta para ser B de bola. Vamos aqui no Word. Ó. Então aqui no Word, menu Design, né? Nós vamos encontrar o marca d'água. Cliquei aqui, está aqui a opção, ó, marca d'água. E no menu Referências, que é onde nós vamos encontrar aqui, ó, nota de rodapé. Como nós vimos lá, o mesmo menu que você encontra o sumário e até mesmo a opção de inserir bibliografia, né? Tudo bem? Então é isso aí. Então, questão aqui 45, resposta B de bola, tá? Então é o seguinte, galera. Aqui, ó, desses itens que nós corrigimos, 41 ficou letra C, essa aqui não cabe recurso. 42 ficou D de dado. Nós vimos que o vacilo que ele deu nessa prova, o vacilão grandão, foi falar que é navegador Thunderbird, e não existe navegador Thunderbird. Então, Thunderbird é o correio eletrônico e o navegador é Mozilla Firefox, né? 43, a resposta ficou B de bola, porque ele queria o errado, né? Tá? Então ficou B de bola, porque não vai arredondar para baixo. Apesar de na letra C, poderia ter colocado aqui o mais próximo ao múltiplo, né, que você colocar, e não de um outro número qualquer, né? Beleza? Mas, legal. Vamos lá, B de bola aqui, né? Na 44 nós vimos que é B de bola também. E na 45, B de bola. Certo? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado aí na correção dessa prova. E mais tarde temos a correção aí da próxima prova aí que a galera está fazendo, né? Então é isso aí. E qualquer dúvida, pode adicionar aí nos comentários. Legal? Um abraço aí a todos.